Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, espero que vocês tenham passado bem, Natal, Ano Novo, etc. E hoje, evidentemente, eu me vejo obrigada a comentar o que aconteceu ontem no Brasil, muito embora eu esperava começar a semana convidando vocês a fazer algumas leituras estratégicas para se compreender melhor o Brasil, quais são os nossos problemas, esses conflitos ideológicos que estão por trás de tanta confusão que a gente vê na cabeça das pessoas, né? Para ver se a gente conseguia, assim, usar o nosso tempo livre para ampliar um pouco a nossa compreensão de nós mesmos, né? Mas diante do que aconteceu ontem, eu vou ter que modificar um pouco o que eu havia planejado, porque de fato todo aquele cenário, a baderna, o pessoal que entrou e começou a fazer quebra-quebra, acabou revelando, né, que a nossa necessidade de entender a nossa miséria política, ela é ainda maior do que o que a gente havia imaginado com base no que aconteceu ano passado, de tantas pessoas se deixarem iludir por um bando de picaretas e vigaristas que ficaram ali explorando esperanças de velhinhos, apesar de quem é um pouco mais lúcido ter avisado que nada iria acontecer, tá? Então vamos conversar sobre isso de maneira franca, de maneira clara, sem frescura, sem adulação, porque a gente tá precisando. Eu queria começar dizendo que a imaturidade política de vários brasileiros, ela é gritante e pelo que aconteceu ontem, ela ficou cada vez mais clara. Nos últimos meses foram muitas as discussões entre os vários grupos que compõem aí o chamado movimento conservador com relação àquele movimento de ficar acampado na frente dos quartéis pedindo intervenção das Forças Armadas, né? Eu me incluí entre as pessoas que tentou explicar que aquilo era uma estupidez, que aquilo não ia levar a lugar nenhum, que era uma ilusão absurda, né? Que eu até entendia que as pessoas estavam ali numa sensação de distrato social, mas que o pedido delas não ia para lugar nenhum, né? E muitas outras pessoas como eu falaram assim. E outras pessoas, por outro lado, ficaram explorando aquele sentimentalismo, aquela esperança das pessoas, porque sabiam que estava dando audiência, né? Eu cheguei a denunciar essas pessoas num vídeo chamado Tomem Vergonha na Cara, que evidentemente teve 1% de visualizações que um vídeo só de um picareta tem. Então foi um vídeo que teve o quê? 20 mil pessoas assistiram, se é que viram inteiro. Enquanto que eu tava ali falando aquilo pelo bem das pessoas, tá? Não é algo agradável, eu gosto muito mais de falar de filosofia do que de ficar falando o óbvio sobre a estupidez que as pessoas cometem. Já me chegam as minhas burrices, né? Ainda ter que comentar dos outros não é agradável, tá? Eu gosto mais de elogiar do que de criticar, eu gosto mais... o meu mote favorito é o seguinte: o que o ser humano tem de interessante? Ele sobrevive à própria barbárie. Quer dizer, o ser humano ele está sempre entre o inferno e a possibilidade de alcançar o paraíso. E o fato de ele, embora ele vive imerso no inferno, ter a capacidade de alcançar o paraíso é o que me entusiasma e é o grande tema da minha vida. O grande tema da minha busca é o seguinte: o que faz com que o ser humano sobreviva à própria barbárie? Esse é o grande tema no qual eu tenho pensado, e eu procuro a companhia de pessoas que alcançaram picos do pensamento, assim, que foram muito alto, né? Com Platão e Aristóteles em primeiro lugar, justamente porque eles nos auxiliam a entender esse tipo de problema, tá? A encontrar respostas para esse tipo de problema. Mas, de maneira geral, a resposta é simples: é porque o ser humano tem uma alma. E porque o ser humano tem uma alma e é capaz de racionalidade, ele, evidentemente, pode superar a animalidade, a estupidez, aí todos os pecados capitais que o arrastam para o inferno ou o mantêm preso a um purgatório eterno, tá? Então, por que é que o ser humano é capaz de superar a própria barbárie? Bem, a partir do momento que ele percebe a sua essência, ele o faz. Então, ele é capaz porque ele é capaz de perceber a si próprio. Ele é capaz de ter por meio do autoconhecimento,
é se aproximar da própria alma, tá? E a razão pela qual eu procuro dividir com as pessoas uma leitura integral da obra platônica é porque Platão é um filósofo que responde de maneira clara a essa pergunta essencial, que é uma pergunta sem a qual nós não somos capazes de defender a dignidade humana, de defender a nossa própria dignidade. Por que é que eu estou falando de tudo isso? Bom, porque aqui a gente está falando da indignidade. Hoje a gente vai ter de apontar o caminho e a consequência da indignidade em que várias pessoas se colocaram no dia de ontem, ao, no efeito manada, em um momento estarem protestando a favor de, sei lá, transparência, melhoria das instituições, reclamando do funcionamento das nossas, porque realmente elas não funcionam bem faz séculos, não é segredo para ninguém. Deste momento, em algum momento, em um segundo, aquilo virou quebra-quebra. E o pior, que vem depois, o que justificou, o que pode justificar uma repressão violenta por parte das instituições com relação a um grupo político em especial. Que grupo político esse? O grupo político que repudia o patrimonialismo, a esquerda comunista no poder, que repudia controlismo, aumento do Estado, inchaço da máquina, que repudia esse modelo que tem sido o modelo brasileiro há um século, de um Estado maior do que o indivíduo e o indivíduo reduzido a ser empregadinho do Estado, quando o Estado deveria servir ao bem comum entre os indivíduos, não o contrário, né? Então, o problema é esse. O problema é que pessoas que defendem algo legítimo, agora, alguns agentes aí do Estado têm uma razão, e uma razão concreta, para dar um jeito de perseguir um monte de gente que não tem nada a ver com o que aconteceu ontem. E isso é grave, entendeu? Isso é bem grave, porque pessoas que estão procurando ajudar o próximo, compartilhando percepções corretas, podem pagar o pato pela apoteose da estupidez alheia, que é algo muito comum de se acontecer numa sociedade. É algo que acompanha o homem desde que o mundo é mundo, é algo que pode acontecer agora conosco aqui no Brasil, tá? Então vamos falar, por que é que o que aconteceu ontem foi a apoteose da estupidez? Foi a apoteose da estupidez porque no dia 31 de outubro, o senhor ex-presidente Bolsonaro deveria ter feito o discurso que ele resolveu fazer no dia 30 de dezembro. Porque, como eu disse lá no meu Twitter, foi um bom discurso. Um bom discurso para ter sido feito dia 31 de outubro, né? Não no dia 30 de dezembro. Fez o discurso, pegou o avião e ainda deixou pro Mourão, a gente aguentar o Mourão no ano novo, fazendo aquele discursinho tecnocrata dele normal. Discurso típico do general Mourão. Eu não esperava outra coisa. Um discurso, é o único discurso que ele poderia ter feito, né? E aí as pessoas resolveram, aquele pessoal que estava nos quartéis, aquele pessoal que queria intervenção militar, aquele pessoal que queria que de qualquer jeito o exército arrancasse o Lula de lá, aquele mesmo pessoal, né, resolveu, algumas lideranças, uma parte daquele pessoal, vamos entender que aquele pessoal é um percentual de quem votou no Bolsonaro. Não dá pra falar, ai, Bolsonaro é um caramba. Não é tanta gente assim, tá? É um grupo ali que quer ir por tudo, queria ir por todo ou nada. Não estava conseguindo absorver o fato de que o Bolsonaro perdeu a eleição mesmo. Não sei se vocês lembram, no dia 31 de outubro eu fiz um vídeo chamado Lula venceu, e agora? Já falando, como o cenário agora é esse, por que caminho a gente pode ir? O pessoal quis ver aquele vídeo? Não quis. Quis ouvir tic-tac falando, não, ele não venceu, vão tirar ele de lá. E eu falando, meu Deus do céu, será que esse pessoal vai sobreviver? Porque o Lula vai subir a rampa. Sempre soube que ele ia subir. Será que o dia que o Lula subir, o pessoal vai ter ataque cardíaco, né? Olha onde o auto-engano leva as pessoas, né? Mas enfim, foram pro auto-engano. E esse mesmo pessoal biruta que ficou no auto-engano, por mais que muitas pessoas tivessem dito, olha, não é bem assim, não tem o que fazer mesmo, vamos pro outro lado, já foi, né? Porque o problema é o seguinte, você foi votar na última eleição, se você foi votar, havia 2 candidatos, vamos falar, no primeiro turno mais, havia alguns candidatos. O fato de você ter ido votar
já te colocou como cúmplice do processo eleitoral. Você aceitou o processo eleitoral. E aí você votou 2 vezes, no primeiro turno e no segundo. Você aceitou Lula como candidato. Não adianta você querer desaceitar depois que você participou daquilo, você entendeu? Todos nós aceitamos o jogo. Quando você aceita jogar, você tende a aceitar o resultado. Não importa o que aconteça. Tá? Não importa, não adianta você querer... Ai, mas foi uma sucessão de golpes que soltou o Lula. Golpes de Estado são a maneira como o Estado tem sido governado no século XX. Não é uma coisa específica do Brasil e da soltura do Lula. É golpe de Estado, razão de Estado, segredo de Estado, o fato de você poder colocar coisas em sigilo. Tudo isso é golpe de Estado, meus amigos. E de golpe de Estado a gente acorda e vai dormir com golpes palacianos acontecendo, tá? Ai, foi um golpe que soltou o Lula e não sei o que. Tá bom, mas você foi votar? De alguma maneira, você acatou aquele cenário que dispunha aqueles candidatos. Então, depois daquilo, esquece, tá? No momento em que o Lula foi solto, vários conservadores, ouvindo gente burra como Eduardo Bolsonaro, que é um pateta, e nada mais que um pateta, ouvindo gente burra como eu, coitado, até tenho pena, não é nem por mal, tá? Acho que ele até quer acertar, mas ele só erra porque ele é burro. Ouvindo gente como ele, o que o pessoal fez? Ah, não, vai ser bom disputar com o Lula porque a gente vai ganhar. Mas quem disse que necessariamente vocês iriam ganhar? Então, veja, a certeza da vitória foi insuflando as pessoas, a tal ponto que elas não conseguiram lidar com a realidade. E foi acontecer algo que elas não esperavam. Algo diferente do que lhes foi prometido pelos seus líderes, né? Meu líder é minha consciência. Não é político nenhum. Político somente, da noite até o dia. O político em quem eu voto, eu sei que ele tá mentindo pra mim. Eu voto nele, mas eu sei que ele tá mentindo pra mim. Então, assim, eu não vou acreditar no que ele tá me falando, né? Se eu voto nele é por razões minhas, não pelo que ele tá me falando, tá? Então, assim, as pessoas já não têm essa frieza pra lidar com o político, né? Quer dizer, sabe que o ser humano é feito de 7 pecados capitais. Sabe que o ser humano tá ali entre o céu e o inferno. E acha o quê? Que justamente quem lida com poder, que é a coisa mais demoníaca e diabólica e luciferina que tem, vai ser gente boazinha? Vai ser gente que não vai lidar com a mentira? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, não adianta falar, né? Mas, enfim, são os fatos. E aí o pessoal pirou, porque o Lula subiu a rampa e resolveram, pelo visto, fazerem aquilo que as Forças Armadas não fizeram. Tem um grupo de uma maluca aí do Telegram, esqueci o nome, Ana Priscila não sei das quantas, que é um grupo que tem mais de 80 mil pessoas, e ela realmente, pelos vídeos que a gente vê, pelo material que está saindo, estava sim dizendo, bom, se os militares não interviram, vamos nós tomar Brasília. Então o que aconteceu foi que um punhado de intervencionistas birutas arrastaram um monte de gente que foi para Brasília se manifestar, porque nem todo mundo que estava em Brasília queria o quebra-quebra, disso eu tenho certeza absoluta. Tanto que tinha gente lá filmando, identificando infiltrados, falando, esse cara que tá quebrando infiltrado. É claro que não é todo mundo que tava lá, né, que queria o quebra-quebra, né? Nunca é assim. Tem um monte de gente que vai na ingenuidade e faz papel de otário, vai de trouxa, né? Acaba ajudando gente canalha. E aí o grupinho ali dos nervosinhos, daqueles que queriam resolver, afinal, né, vamos admitir aqui, Bolsonaro deu um mau exemplo para os seus liderados. Qual foi o exemplo que o Bolsonaro deu? Vamos lá e morrer na praia. Vamos lá e morrer na praia. Vamos lá e morrer na praia. E o que aconteceu com essas pessoas? Vejam que é curioso. Porque o Bolsonaro podia ter saído de cabeça em pé, tendo feito dia 31 de outubro o discurso que ele fez dia 30 de dezembro, ficado no Brasil, assumido as consequências, né? Em vez de pôr ali um monte de gente na frente dele, assume. Guerra política é isso, é sujeira, sim, você pode ser preso, é ruim, é perseguição. Mas você se dispôs? Né? O negócio é assim. Eu tô aqui falando. Eu sei que um monte de gente vai se irritar com o que eu tô falando. Eu sei que eu vou apanhar nos comentários. É assim mesmo. Um monte de gente vai me xingar, me falar desgraçada. Ai, não, é que você tá falando desse ou daquele. Eu gosto dele, eu não quero que você fale mal. É assim mesmo. Eu tô aqui falando publicamente, eu tenho de saber que um monte de gente vai vir aqui chiar. Entendeu? Mas eu tô aqui disposta a falar coisas abertamente com as pessoas. Então eu tenho que saber que as pessoas que não gostarem vão vir me dar pancada. Funciona assim, tá?
E, infelizmente, é isso. E na política é muito pior, porque você pode correr o risco de ir para a prisão. E veja, grandes lideranças irem para a cadeia, não estou nem falando daqueles que foram porque mereceram. Estou falando de pessoas inocentes irem para a cadeia, como pode acontecer com o Bolsonaro, né? Não sei se vão encontrar alguma coisa errada que ele fez. Podem encontrar algo errado também, né? Vamos levantar a antena, vamos esperar para ver. Mas há pessoas que foram presas sendo inocentes, entende? Isso em política é muito comum. Você querer tirar o seu adversário do jogo prendendo, enfraquecer o movimento que vai te conduzir à disputa de poder na base da trapaça e do tapetão. É comum. Então não adianta você querer escapar disso. Não adianta você achar que a política é você ter um monte de fã que vai lá falar "Ei!" quando você passa. Não é só isso. Tem a parte ruim também, né? E aí o que acontece? Em vez de Bolsonaro pegar e admitir e falar, bom, vou ter de assumir as consequências, mas tudo bem, me coloquei nesse lugar de ser a liderança dessa nova direita que está nascendo, vou aguentar o tranco, não. Se mandou para a Flórida, deixou o pessoal aqui a ver navios, o pessoal ficou louco e resolveram eles próprios tomarem Brasília, porque são pessoas que estão ali motivadas pela real percepção. Tá aqui na descrição o artigo que eu escrevi ontem. Tá aqui, primeira linha, procure. Descrição. Ontem eu escrevi o seguinte: por que é que as pessoas partiram para tudo ou nada? Porque elas sentem que elas não são importantes na política brasileira. Elas sentem que nada do que elas falam ou façam vale alguma coisa. E aí, de repente, numa tentativa desesperada, elas quiseram se apropriar dos símbolos da política brasileira, que é ali o Congresso e tal, e mostrar e fazer com que esse sentimento de irritação delas fosse ouvido. E aí elas fizeram da jeito mais estúpido possível, que era batendo em objetos. Objetos materiais, que não tem alma. Aquele palácio, todas aquelas obras de arte, tudo aquilo que foi depredado, o que é uma pena, o que é deprimente, o que é triste, né, porque foi autos de desespero, aquilo ali não tem alma. Você demonstrar sua irritação com tudo aquilo só faz de você alguém descontrolado. Você só mostra para o seu adversário, os esquerdistas, que você não tem autocontrole, que você não tem inteligência para lidar com a situação. É só isso que você fez. Foi a apoteose da estupidez, entendeu? A invasão e o quebradeira. Aí mandaram vídeos, eu vi alguns vídeos, hein? Vi vários vídeos na internet. E essa senhorinha de 67 anos, que heroína, ela está aqui quebrando tudo e fazendo uma sujeirinha. Que coisa mais biruta! Não é heroísmo isso aí, meu amigo, não é. Isso aí é só desespero. É pra ter pena. É pra falar, meu Deus do céu, a pessoa tá com 67 anos e realmente acha que isso ela vai resolver com alguma coisa. Ela só vai ser fichada pela polícia e deixar de ser réu primária. É isso que vai acontecer com ela. Porque você tem que medir o poder do seu adversário. Primeiro que é engraçadíssimo você querer fazer uma revolução, né? Porque ali eles foram fazer uma revolução, tomar o palácio sem arma, né? Chega a ser cômico. E aí tinha o quê? Mas roubaram armas do GSI. Tá quantas? Meia dúzia? Olha o tamanho ali do Congresso, das casas, né? Da segurança do próprio Brasília. É desproporcional as forças, né? Então foi tudo mal pensado, mal medido, mal feito. E ainda gerou eu sinto muito pelas pessoas que foram se manifestar achando que era só uma manifestação pacífica e foram envolvidas naquilo e agora estão sendo fichadas pela polícia. Eu sinto por essas pessoas. Mas também eu devo dizer que essas pessoas poderiam ter escolhido ouvir aqueles que lhes diziam a verdade. E elas escolheram ouvir os exploradores de esperança. Então, aprendam. Vocês querem ouvir aduladores? Pessoas que vão dar pirulito de açúcar para vocês? Vocês vão acabar fichados na polícia. Porque a pessoa que diz a verdade, às vezes a verdade é amarga. E se você não tem coragem de tomar o remédio amargo, depois você pode pagar um preço pior. Bem, eu não vou ficar aqui dando lição de moral, porque tudo o que aconteceu ontem foi consequência da falta total de capacidade reflexiva, de autocontrole, de paciência, de virtude, tá? O que aconteceu ontem é consequência de uma total falta de virtude. E a virtude maior, que é a virtude da humildade, ela se renova justamente quando a gente usa a reflexão, quando a gente pensa, quem somos nós? Qual é o nosso tamanho diante do adversário? Temos um opositor, mas qual é a nossa real chance de conseguir algo nisso que a gente está chamando de guerra? Nem isso foi feito.
Porque se as pessoas tivessem refletido sobre tudo isso, não teriam se aventurado naquela bagunça, tá? É evidente que o Brasil é um país problemático politicamente, é evidente que eu consigo compreender o sentimento das pessoas, mas não há nada que justifique. Ainda que houvesse uns infiltrados que começaram a baderna, por que você seguiu os infiltrados? Por que é que você seguiu? Ai, tem um monte de gente jogando papel no chão e fazendo besteira e você vai fazer também? Ai, tá tendo um arrastão, você vai entrar no arrastão pra entrar também? Desculpa, é falha de caráter. Se você se deixa arrastar por uma meia dúzia de infiltrados que começa a quebrar vidraça, meu amigo, é porque algo dentro de você tá louco pra quebrar uma vidraça também. Então tem um problema com você também. Porque quem não tem autocontrole também mostra aí falta de virtude, tá? E eu acho que uma coisa que dizia o Olavo de Carvalho, e eu vou recordar bastante o nome dele ao longo do ano, para ver se as pessoas tomam vergonha na cara, como eu prometi ano passado, né? Uma coisa que o Olavo de Carvalho dizia era que um problema grave do Brasil é o anti-intelectualismo total. As pessoas têm ódio ao conhecimento, não querem aprender, não querem refletir. As pessoas vivem numa rebelião permanente contra a própria atividade reflexiva. E como eu falei no começo do vídeo, a atividade reflexiva é a única, é a porta que nos permite sobreviver à nossa barbárie. Se você vira as costas à atividade reflexiva, meu amigo, você pode se chamar de patriota, se chamar de homem de bem, dizer que você defende a liberdade, o que você vai fazer é consumar a apoteose da estupidez, é dar concreção à estupidez. E você sair quebrando o erário público é só estupidez, desculpa, não é mais nada. Porque o erário, os caras vão lá, sabe o que vão fazer agora? Vão contratar. Ah, é o governo PT que tá no poder, tá bom. Podem esperar aí uma contratação provavelmente questionável para fazer a reforma geral. E quem que vai sair ganhando? Talvez os amigos daquele que está no poder. Uau, que inteligência de vocês, quebraram tudo, né? Então é o seguinte, a vida humana, ao longo da história, as nações que alcançaram coisas mais extraordinárias tiveram momentos ruins. E nesses momentos ruins, do ponto de vista político, tá? De decadência política, por incrível que pareça, em momentos críticos, coisas boas surgiram daqueles que se voltaram à própria consciência. Vamos fazer isso? Não custa. Eu queria agora, vou ao longo do ano, relembrar algumas mentes brilhantes que tentaram compreender o Brasil. Pelo menos formular bem alguns problemas dos quais a gente tem que ter consciência para a gente começar a ver quais são as nossas deficiências, tá? E um desses livros que eu estava revisitando é esse aqui, do José Oswaldo de Meira Pena, A Ideologia do Século XX, tá? Subtítulo: Ensaios sobre o nacionalsocialismo, o marxismo, o terceiro-mundismo e a ideologia brasileira. E eu queria chamar a atenção em especial para a parte 2 desse livro, porque esse livro tem 3 partes. A parte 1 é uma fundamentação, é um estudo das ideologias do século XX. A parte 2 é como elas se revelam no Brasil do século XX. E aí tem 3 capítulos que eu acho que todo mundo tem que parar para ler. E ó, não é muito esforço, vai da página 165 a 208. Não é muita coisa não, vocês conseguem, tá? Primeiro, o nacionalismo, por que eu tô falando isso, desse livro em especial? Porque quando eu vi aquelas pessoas se jogando por tudo ou nada, em nome da pátria, como elas diziam, eu falei, caramba, que nacionalismo perverso, né? Que faz com que as pessoas troquem, elas viram as costas para elas próprias, para a consciência, para aquilo que arranca-lhes da barbárie, para jogar-se a barbárie em nome do Estado. É ampliar a doença chamada Leviatã. Que maluquice, cara. Que maluquice. Mas é o Brasil isso aí. E aí, nessa parte 2, fala-se justamente, o nacionalismo no Brasil, o integralismo, que é algo interessante. É um capítulo curto, em que ele não faz injustiça ao intelectual importante que esteve por trás do integralismo, mas mostra de que maneira que isso pegou no Brasil, quais são as origens, por que é que pegou aqui, qual é o problema. Segundo, o nacionalismo no Brasil. Segunda parte, o getulismo, e essa é a parte principal, tá?
Quinta-feira eu convidei o Tomás Juliano, que tem um curso sobre a Era Vargas, que está fazendo um trabalho brilhante de compartilhar o conhecimento sobre a história do Brasil. Tenho compartilhado ele direto no Instagram. Se você me segue no Instagram, fala o tempo todo. Se você ainda não segue o Tomás Juliano, comece a seguir. É que o cara trabalha tanto que ele não tá aí nas redes sociais o tempo todo falando besteira, porque ele trabalha mesmo. Tá pro cara sério, entendeu? Tem o Clube Rebouças, tem lá a plataforma de cursos dele, e tem vários projetos. E eu falei, não, a gente precisa conversar sobre a Era Vargas. Convidei ele para essa semana, pro Quinta de Ouro dessa semana, tá? O getulismo. Cara, o getulismo é um problema que eu vejo, assim, correndo no sangue de todo esse pessoal, tanto esquerdistas quanto pessoas que se chamam, né? Dizem, eu sou direita. Tudo getulista, tá? E terceiro, que é importantíssimo, então os mais importantes são, capítulo 9 e 10 desse livro aqui, o getulismo e a ideologia pós-88 no Brasil. Todas as pessoas, valeria a pena que vocês revisitassem esse livro aqui. Não é um livro fácil, porque o José Oswaldo de Mirapena era um homem muito sofisticado, um diplomata assim, requintadíssimo, que fundou a Sociedade Tocqueville, mas assim, ele foi um profundo leitor de Eric Voegelin, Tocqueville, então é um cara que tinha um conhecimento de toda a escola austríaca, de todos os economistas austríacos. Então ele conhecia muito bem aquilo que de mais importante se produziu no século XX para opor-se ao totalitarismo, aos totalitarismos do início do século, que no Brasil permanecem e vão recrudescer, tá? E essa ideologia pós-88 no Brasil tem trechos sensacionais, e um dos pontos que ele evoca aqui nesse capítulo 10 é que esse sentimento patriótico do brasileiro, ele anda junto com um desespero total de olhar para o país e falar, esse país não tem jeito, que foi o que aconteceu no último domingo. No último domingo, o que aconteceu? Pessoas completamente desiludidas com o cenário atual da política foram pro tudo ou nada porque disseram, tá tudo perdido, já que eu não tenho mais nada a perder, eu vou pro tudo ou nada. E é engraçado porque o sentimento patriótico no brasileiro anda ao lado desse sentimento de que o Brasil não tem jeito. E isso é algo que a gente precisa pensar melhor. Tem um ensaio que eu escrevi para a Esmeri um tempão chamado Será que somos patriotas? Explicando o que é patriotismo de fato e qual que é a característica do nosso patriotismo. Vai sair gratuitamente agora, dia 12, no e-book da Esmeri, Como Sobreviver ao Governo Lula. Tá? É um ensaio de abertura, estou publicando. Fiquem ligados, sigam a Esmeri no Instagram, que vai ser disponibilizado. Dia 12 sai esse e-book, você pode baixar gratuitamente e ler esse meu ensaio. Será que somos patriotas? E eu achei engraçado porque quando eu escrevi eu não tinha revisitado esse livro do José Oswaldo de Mirapena, mas olha o que ele diz aqui na página 198. O sentimento agudo de insignificância, decepção, humilhação, exaustão e depressão que sentimos coletivamente diante de nossas agruras presentes, levanta novamente a pergunta sobre a viabilidade do Brasil como nação e excita, em reação compensatória, as veleidades do nacionalismo emocional. Página 198 desse livro, vou deixar na descrição, aproveitando que essa semana a livraria está em promoção, tá? Tem lá na minha livraria isso aí. Publicação de 2017, mas tem lá. Nacionalismo emocional. São essas duas palavras que explicam o que moveu aquelas pessoas a fazer o quebra-quebra de ontem, tá? Não tô aqui comentando as consequências, muita gente que não tem nada a ver com aquilo vai sofrer, como o Paulo Briguet falou hoje na sua crônica do jornal Brasil Sem Medo, uma bela crônica. Como o Paulo Sanchotene falou hoje na sua coluna para Esmeril, uma bela coluna, vou deixar os dois textos também na descrição. O que vai acontecer daqui para diante é um outros 500, né? Recrudescimento de perseguição, monitoramento da sociedade civil, perda total das liberdades individuais a gente já não tinha, né? Agora é pior, sobra de consciência. Então vamos ler, né? Vamos estudar. Mas esse ponto aqui é importante, tá? Esse ponto aqui
eu acho que a gente precisa parar para pensar nele. As veleidades do nacionalismo emocional. Esse nacionalismo emocional conduziu ontem milhares de pessoas a uma manifestação que ia não sei para onde, e uma porção daquelas milhares de pessoas se deixaram arrastar pela apoteose da estupidez, que foi o quebra-quebra no Palácio do Planalto. E por que eu chamo de apoteose da estupidez? Porque validaram tudo o que se falou sobre os apoiadores do Bolsonaro, que eram fascistas, que eram agressivos, que eram canalhas, que eram destruidores, que eram ignorantes. A gente viu lá obras de arte sendo esfaqueadas, né? É de uma grosseria absurda você esfaquear uma obra de arte porque você está decepcionado com o cenário nacional. O que o Divo Cavalcante tem a ver com isso, né? Então, é de uma estupidez fora de série. E a gente tem que admitir que foi uma estupidez, tá? Não sei se você que está me assistindo participou daquela palhaçada. Se você participou, põe a mão na consciência. Vai assumir consequências difíceis e vai estender essas consequências a pessoas que não merecem, porque estão desde o ano passado dizendo para vocês: parem com essa palhaçada, pensem melhor, reflitam no cenário, entendam a situação que a gente está, entendam que o tempo da expectativa e o tempo da política são distintos. Mas não, um bando de criancinha, né, que colocaram agora essa incipiente nova direita numa situação constrangedora. Né? Por quê? Porque a imprensa, a esquerda, o judiciário, o Alexandre de Moraes vão associar todo mundo, colocar todo mundo no mesmo balaio por causa da criancice de vocês que quiseram ir pro tudo ou nada, como se a salvação estivesse na política, né? Um outro assunto que o José Oswaldo de Meira Pena aborda nesses ensaios, nessa obra, é aquela temática que é do Voegelin, na verdade, mas ele explica, ele mostra como que isso também faz parte, evidente, né, da política brasileira, que é a secularização da religião, né, que é a ideologia. A ideologia nada mais é que a secularização da religião, né? E desde o século XVIII é isso que a gente vê. Tira-se de cena a religião, que é o que dá sentido na vida, e coloca-se a ideologia. E aí é por isso que a gente entende aquele vídeo daquele cara tomando tiro e dizendo: ai, saiam das suas casas, venham lutar. Como se, entendeu? Você colocar todas as suas fichas numa disputa política fizesse algum sentido. Aquele vídeo me lembrou os puritanos revolucionários da Inglaterra do século XVII. Mesmo espírito. Um bando de malucos, tá? Então, é isso aí. Eu queria reafirmar com vocês o meu compromisso de que eu vou tentar continuar aqui tentando mostrar para vocês que a coisa mais interessante do ser humano é sua capacidade de sobreviver à própria barbárie. E não é por meio do nacionalismo emocional que a gente faz isso. É voltando-se à consciência e não virando as costas para ela. Como muitos fizeram e insistiram em continuar fazendo até chegar às últimas consequências. Foi o que a gente viu ontem, tá bom? Era isso, pessoal. A livraria tem promoção. Vocês que gostam de se cultivar e procurar novidades, aproveitem para deixar as suas estantes de livros cheias, porque liberdade no Brasil já era. Só vai sobrar a de consciência. Então, se vocês não quiserem perder a noção do que liberdade significa, aprendam a cultivar a alma, que esse é o espaço que vocês terão. Aqueles de vocês que quiserem, tiverem curiosidade para conhecer os meus cursos, o meu trabalho, minha palestra, vocês têm aqui, vocês podem acessar a minha plataforma por esse QR Code que vocês estão vendo aqui na tela. E vocês que são meus alunos, retomamos neste sábado com o curso Ascensão da Inteligência, análise, um exame de todos os diálogos de Platão, para continuar o nosso trabalho de nos concentrarmos naquilo que realmente nos edifica. Obrigada pela companhia e até a próxima.